Você já se sentiu frustrado por querer assistir a eventos esportivos no seu país, mas eles não estarem disponíveis online ou sequer televisionados? E você sabia que com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e assistir a esses eventos esportivos ao vivo? E se a questão foi economizar algum dinheiro enquanto você navega e se proteger de maneira online, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a NordVPN, além de proteger você contra crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também mudar o seu endereço virtual, mudar a sua localização virtual a partir do país que você escolher. E a partir disso você pode assinar serviços de streaming muito mais baratos do que os disponibilizados aqui, com catálogos muito melhores, ter acesso a conteúdos não disponibilizados no Brasil, isso com total liberdade, sigilo e privacidade. Você pode, por exemplo, assinar um streaming da Netflix a partir do México, que é bem mais barato. Você pode contratar pacotes de viagens a partir de outros países, disponibilizando viagens mais baratas do que se contratadas a partir do Brasil. Você pode comprar passagens aéreas como se estivesse localizado em outros países. Você pode economizar muito e tudo isso à sua disposição por apenas R$ 11,48 por mês. Ao longo de 2 anos, você paga apenas R$ 11,48 por mês, 4 meses grátis e, se nos primeiros 30 dias você se arrepender, você tem seu dinheiro de volta, totalmente reembolsado, beleza? Não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Tem aqui embaixo. Abraço, galera! Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, comentar aqui no vídeo, compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que gosta do tipo de conteúdo que a gente faz aqui. E para que a gente continue levando conteúdo relevante à nossa comunidade, que está crescendo a cada dia mais. Hoje eu trouxe aqui um faixa preta de judô. Faixa preta ou faixa coral de jiu-jitsu? Eu sou coral, né? Coral eu de uso a jiu-jitsu? preta, eu brinco, eu falei, pô, faixa coral fica muito velhinho, né? Faixa preta de judô, faixa coral de jiu-jitsu. Max Trombini, que tem o seu livro aqui, Aprendiz de Samurai, para a galera ver aqui. E a história da vida dele já virou filme, inclusive, com a Sabrina Sato, Caio Castro. Professor, bem-vindo. Pô, Alexandre. Muitíssimo obrigado. Pô, eu que agradeço. Pelo seu tempo, disponibilidade. Acompanhe o seu conteúdo lá no Instagram. Obrigado. Vi que você tem uma história bonita com judô e com jiu-jitsu, né? Primeiramente, queria agradecer. É sempre muito bom estar junto aqui da comunidade da luta, né? Um abraço a todos os lutadores. Como dizia o saudoso Marcelo Bering, a luta são como as flores, cada uma tem a sua beleza, né? Isso aí. Ele era um cara que enfrentava todas as lutas, mas também respeitava todas as artes marciais. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Alexandre, pelo carinho e pela atenção, a oportunidade que está me dando. E quero estar aqui nesse momento, compartilhando aí todo um pouco de experiência que eu adquiri e mostrar que, no meu caso, a luta ela foi muito mais uma ferramenta de transformação do que pódios e tudo mais, e glórias e tudo mais. A luta, ela me trouxe... Cara, ela me trouxe dignidade, ela me trouxe autoconfiança, respeito para hoje eu ter a minha família, meus alunos, meus amigos, e estar aqui de frente de você aí, um cara que faz um trabalho fantástico. Obrigado. E ter a oportunidade de estar compartilhando. Eu também assisti o seu trabalho, as feras que passaram por aqui. Estou até intimidado aí com tanta gente forte que teve aqui, mas obrigado, Alexandrinho. Estou aqui, coração aberto, que você precisar. Obrigado, eu professor. vou abrir meu coração aí. A gente falava aqui em off, e você me contou um pouco da sua história do judô, porque você era um garoto muito enérgico, né? Gostava de se desafiar, brigava na escola, e aí foi direcionado para o tatame. Sim. Senão você seria expulso do colégio, não foi mais ou menos isso? É isso mesmo. Eu, na verdade, nasci em Ubatuba, na cidade de Ubatuba, né? E acho que desde garoto assim já tive a minha primeira dificuldade. Meu pai era dono de um parque itinerante de diversões. O parque é como um circo, ele passa de cidade em cidade. Hoje é muito fácil de estar com todo mundo em todos os lugares, mas naquela época uma cidade vizinha já era parecia outro país, né? Mas enfim, o fato é que ele foi embora e minha criação ficou toda por conta da minha mãe e dos meus avós maternos. Então,
Até os 11 anos, tudo bem, eu vivia uma relação de pai e filho com meu avô, mas os 11 anos de idade, meu avô adquiriu um câncer, acabou falecendo, e eu me vi sem aquele coach que ele era, né? Aquele técnico, aquele mestre que vivia do meu lado, me orientando e tudo mais. Eu me senti muito só. Isso gerou uma revolta muito grande dentro de mim. E aí eu comecei a ter muitas brigas na escola, causando vários problemas para minha mãe, né? E então, numa das brigas, eu machuquei feio o garoto e ia ser expulso. E a diretora chamou minha mãe, falou: olha, Tereza, não dá mais, a gente vai ter que desligar ele da escola. Minha mãe ficou meio desesperada na hora, né, por todos os motivos. Primeiro que a escola me traria uma educação que ela não poderia dar, porque ela trabalhava como empregada doméstica. Eu só ficava com a minha avó. Então, como seria a minha vida, né? Qual o caminho que eu ia seguir na vida? Então, minha mãe contava com o apoio da escola, né? Em todos os sentidos. Até mesmo pela alimentação, né? Uma merenda a mais por dia, para uma pessoa que vive uma vida, né, regrada ali no dinheiro. Aí a minha mãe pediu uma última chance. A diretora olhou e falou: olha, Tereza, eu vou dar, mas eu sei que ele vai voltar a se envolver em confusões. Engraçado, Alexandre, que quando a diretora falou isso, eu pensei assim, ela acertou em cheio. Se falta uma briga, amanhã. Eu vou brigar, né? Já vou brigar mais da escola, né? Então, a gente saiu. A minha mãe encontrou um amigo no caminho. Minha mãe era uma mulher dura, que era a educação daquela época, era na vara mesmo, né? Aí eu falei: com certeza eu vou apanhar hoje. Mas não vai resolver, né? Eu estava decidido a me revoltar, né? Mas o amigo olhou para ela e falou: Tereza, por que você não põe ele no judô? Minha mãe nem sabia o que era judô, né? Mas envolvida por aquele sentimento, e a gente falava antes do ar, né, que não estou falando sobre religião, estou falando sobre espiritualidade, né? Acho que nada acontece por um acaso. Perfeito. Alguém mandou, o universo conspirou a favor dele falar sobre aquela palavra para me colocar dentro de uma academia. E a coincidência é tão grande, se é que se pode chamar de coincidência. Se é que é coincidência. Uns acham que não existe milagre, acham que tudo pode ser um milagre, né? A gente chegou num horário que jamais o professor estaria lá. Ele viu a porta aberta e falou: nossa, a aula só às 6h30 da tarde. E minha mãe não ia voltar lá às 6h30 da tarde, porque daí já tinha acabado o expediente dela, não ia voltar à noite, né? A gente morava longe da academia. Ele falou: pô, entra. Aí minha mãe contou a história e eu vi que ele estava disposto a ajudar. E naquele dia a gente fez a matrícula. Tem uma particularidade nessa matrícula, que vamos voltar então para coincidência ou milagre, né? Aquele dia minha mãe tinha recebido. Então ela estava com dinheiro num envelope, como se fosse, sabe, essas cartas, o patrão colocava dentro daquele envelope de carta. E ele falou: ó, eu só consigo, aqui o plano é trimestral, o menor. Eu lembro que foi quase ali a metade do salário da minha mãe. Aí eu falei: nossa, isso vai apertar. Mas ela entregou ali, sabe? Eu falo, me dá até um nó, cara, porque aquele momento ali foi duro para ela, mas foi a minha transformação, né? Então ela investiu aquele dinheiro naquele plano trimestral e ali eu consegui me apaixonar. E eu pensei assim: se eu brigar, eu não vou mais ter isso. A minha mudança foi radical. E aquele dia foi a primeira vez que eu pisei num tatame e estou até hoje, mais de 30 e poucos anos. E foi por essa questão dessa revolta de garoto. Ubatuba, por ser uma cidade de veraneio, sempre apareciam grandes atletas para passar temporadas lá. Sim. E um deles, que foi um grande orientador aí, foi um grande ídolo, que eu abri a academia para ficar de sparring para ele, porque ele precisava treinar mesmo no período de férias, era o Aurélio, né? Aurélio Miguel? Aurélio Miguel. Que legal. Aí o Aurélio ia lá treinar e eu abri a academia, a gente treinava, eu ficava de sparring, né? Aí eu falei: poxa, por que um dia eu não posso ter um kimono igual dele, escrito Bra? Outro que ia sempre para era o Wagner Castropil, hoje também foi para a Olimpíada de Barcelona. Sim. Na seletiva que eu perdi no Rio de Janeiro, ele foi o campeão da seletiva. Então, eu comecei a ter contato, por conta de Ubatuba ser uma cidade turística, sim, com os grandes atletas, né? Que legal, que procuravam treino nas férias. Procuravam nas férias, e eu ficava de sparring para ele. Eu ainda era bem novo, 16 anos,
acho que no máximo 17. Mas ali começou a amadurecer em mim uma vontade de ir mais longe. Comecei a ajudar o meu professor a dar aula para as crianças, para ter um ganho e também porque eu gostava mesmo, né? Na verdade, no início, só de ter a possibilidade de estar liderando um treino, aquilo já me fazia muito bem. Eu me sentia confiante, né? Útil. E eu estava um dia na academia, porque após vencer os 3 meses de academia, que a minha mãe pagou, o que aconteceu? Venceu o plano e minha mãe não poderia renovar. Eu estava com 13 para 14 anos e eu lembro que eu fiquei aí pelo menos umas 2, 3 semanas sem aparecer na academia. Só que os 3 meses eu não perdi uma aula e eu chegava mais cedo. Então o professor, ele também tinha uma padaria, ele tinha uma Kombi, ele parou perto da minha casa, buzinou, eu vi e falou assim, o que aconteceu, Max? Se machucou, né? Não tem ido? Eu falei, sensei, a gente tem o protocolo de chamar sensei, é professor, né? Falou, sensei, é que minha mãe está com um pouco de dificuldade, mas... E eu estava mesmo, eu comecei a vender camarão no mercado, falei, eu estou juntando um dinheiro, eu vou voltar. Ele falou assim, então eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, Rai, né? Que é um protocolo também japonês que Sim. Eu aprendi com ele, Rai sim, né? Ele falou, olha, você já chega muito mais cedo. A academia abre às 6, 5h30 você está na porta. Ele até brincava, dizia, eu vou colocar uma cama aqui para vocês, daí você já mora aqui, né? Que realmente eu gostei bastante, sabe? Daquela atmosfera, do ambiente. Você chega mais cedo, deixa a chave com você, você varre o tatame, dá uma limpada nos banheiros, e aí você treina de graça. Eu falei, fechado. Ali eu vi que eu não pararia mais, né? Que eu não ia ter mais que me preocupar com a mensalidade e tudo mais. Então foi uma oportunidade que eu agradeço ao meu primeiro professor, o professor Josino de Ubatuba. E dali eu continuei com a certeza que eu poderia dar continuidade naquele aprendizado. Deixa eu te fazer uma pergunta então, professor. Claro. Como que você enxerga o judô na formação de caráter de uma pessoa? Por quê? Eu treinei jiu-jitsu, eu nunca treinei judô. Certo. E para mim, Alexandre, eu sempre digo isso, o jiu-jitsu fez muita diferença. Eu nunca fui um atleta de jiu-jitsu, nunca fui campeão de jiu-jitsu, apesar de ter participado de algumas competições pequenas. Mas para mim, o judô aliado à minha educação em casa, eu sempre pensava no jiu-jitsu ao longo da vida. Numa entrevista de emprego, chegar de cabeça erguida, mas não a ponto de parecer poderoso. Jiu-jitsu te dá essa autoconfiança. Ficar confortável no desconforto, mas de fato, eu vejo um monte de faixa preta falar, jiu-jitsu te ensina a estar confortável no desconforto, mas não conseguiram nem segurar o desconforto de respeitar uma opinião divergente nesse período de eleição que passou aí. Sim, você vê a faixa preta aí por água abaixo, o nego se matando na internet, você fala, caraca, bicho. Sim, sim. Você entendeu? E o judô tem uma mística maior do que o jiu-jitsu, na minha opinião, porque o judô é muito tradicional, né, cara? É aquela tradição japonesa, rigorosa, que hoje muitas pessoas não gostam de tradições, acham que vale tudo. Só que no judô, meu amigo, não vale tudo, vale o que está na cartilha. Me fala um pouco dessa parte. Pô, acho fantástica a sua pergunta, cara, porque ela vai servir também para eu me posicionar, porque muitas vezes eu estou na internet e a pessoa pega um trecho de uma entrevista, cara, na minha página chega a dar milhões de comentários, cara, de pessoas... eu falo assim, a internet ela traz muita coisa boa, ela traz muito conhecimento, mas ela carrega com si também uma parte louca de um povo que fala umas coisas assim, ele nem sequer te conhece, nem sabe da sua história, nem pesquisou a sua história. Aí fala, tem outro dia eu mostrando uma queda de judô e o cara falou, agora professor de jiu-jitsu deu para mostrar judô. Olha isso, cara. É muito louco. Então, o que acontece? Primeiro, né? Não é a primeira vez, isso acontece com frequência. Assim. No mundo do judô, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar como técnico em 2007 na Seleção Nacional de Judô. Puxei treinos para 25 seleções olímpicas na parte de luta de chão. E eu agradeço a que isso? Ao Neuasa. Irado. E eu agradeço a que isso? A minha experiência com o jiu-jitsu brasileiro. Então, eu ganhei esse push no jiu-jitsu para ter esse aval. Então, eu devo isso ao jiu-jitsu também.
É lógico que eu me especializei nas passagens de chão, do chão japonês, eu estudei. Eu tenho N temporadas no Japão, treinando nas principais universidades, mas o jiu-jitsu sempre foi meu grande diferencial. Aí as pessoas dentro do judô falam, pô, Max é do jiu-jitsu. E quando eu vou pro Japão, BJJ, ok. Quando eu tô, por exemplo, tem aluno meu agora treinando, fazendo um camp na Califórnia. Pô, é aluno do Max, do judô. Aí os caras chamam o meu aluno, tá lá agora, nas principais equipes. No jiu-jitsu, eu sou o judoca. E no judô você é o cara do BJJ. Sou o cara do BJJ. Então, assim, pô, qual que você gosta mais? Eu brinco de falar, pô, você gosta mais do seu pai e da sua mãe. Tudo bem que tem uns que gostam mais do pai e da mãe, mas eu respondo assim porque, assim, muito legal. O amor... E outro comentário que essa sua pergunta ajuda a... Cara, quando eu falei na internet sobre o kanji, eu fui bem simples. Do Ju e do Gil? Ju e do Jitsu. Assim, o kanji é o mesmo, a letra é a mesma. Aí um fala Gil e o outro fala Ju. O fonema muda de acordo com a região. Então, o importante é o kanji, é o mesmo. Aí tem a história do professor Jigoro Kano, que foi o precursor, que estudou escolas de jiu-jitsu, que depois fundou o Instituto Kodokan. Agora, veja só que louco. Como vai gerar polêmica, né? Quem é o fundador do judô? Não. Professor Jigoro Kano. Até onde... Até onde... Tá. Povo da internet, povo que gosta de falar, que vai fazer aquele... Tem um livro em japonês do professor Kimura, que foi que fez a luta com o Hélio. Com o Hélio. Que lá ele deixa claro que ele não era do judô, do Kodokan. Era de um outro judô. O professor dele era um judô totalmente mais de desafio, de tudo mais. Então, ele deixa entender dentro do livro dele que o judô já existia. Não foi o professor Kano. Antes do Kano... Isso. Entendi. O judô já existia. Judô, Aikido, Kendo, tudo do caminho, né? Do Bushido. Sim. Então, eu não sou estudioso dessa parte. Então, você que vai querer ficar louco aí desse lado, falando um monte disso, eu não sou estudioso dessa parte. Tá isso no livro do professor Kimura, que meu professor que fala japonês, falou, no livro ele deixa claro. Inclusive, ele faz uma menção à coragem que era de admirar do mestre Hélio Gracie, de encarar no Brasil, frente à família e os alunos, um cara muito mais pesado como ele e tudo mais. Independente do resultado, você vê que grandes feitos nem são feitos por grandes vitórias. Exato. Né? Até no Rock Balboa, na primeira, ele perde. Ele perde, né? Exatamente. Então, só aumentou o meu respeito. Eu já tinha, lógico, né? Quem não tem respeito por Hélio Gracie. Mas o fato é que um livro em japonês, de quem escreveu, que foi o próprio Kimura, falando sobre esse fato. Então, o Instituto Kodokan, né? É um instituto no Japão, que é o Vaticano do judô olímpico, porque essa semente olímpica realmente foi o professor Kano, que foi para o Cairo. Ele veio até numa viagem do Cairo, voltando que ele faleceu no navio. Né? Segundo a história, ele estava indo para uma reunião do Comitê Olímpico para introduzir o judô nas Olimpíadas e tudo mais. São histórias de livros. Eu sei que vai vir gente com 2.000 teorias distintas a isso, mas voltando para o judô e para o jiu-jitsu, são frutos, são flores da mesma árvore, cara. Sim. Isso não tem como a gente negar, né? Sim, não tem. A gente vai chegar e vai... Jigoro Kano, aí Konde Koma, que era de uma universidade do Japão chamada Waseda, né? Tá lá a placa dele, que é a mesma universidade do professor Chiakishi, que veio para o Brasil e ganhou a primeira medalha olímpica brasileira. Caramba. É uma pessoa naturalizou aqui? Naturalizou aqui. Ele perdeu a seletiva lá, a vida, né, e suas peças. Exatamente. Para um dos maiores nomes que o judô japonês já teve, chama Isao Kano. Era um jovem promissor, foi campeão olímpico e também campeão japonês, um dos melhores de todos os tempos do Japão, Isao Kano. Ele perdeu, era da época dele, ele veio para o Brasil, começou a treinar no Brasil, acabou naturalizando e lutou pelo Brasil, em Munique, e foi terceiro, né? Então, ele abriu as portas. Uma derrota dele no Japão acabou trazendo ele para o Brasil, que abriu um caminho olímpico para o judô brasileiro.
Por que o Japão não, por que o judô não perde a tradição dentre as lutas? Na minha opinião, o judô é o que mais mantém a tradição. Será que é porque o Japão continua sendo o Vaticano dessa luta e o Japão é um país que conserva as suas tradições? Por exemplo, o Japão aqui tem um prédio à prova de terremoto, do lado tem um templo japonês intacto desde o século XVII. Será que é por essa questão que... Pô, eu conversava isso até com a minha esposa, né? Os resultados agora. Tá tendo um mundial em Doha, né? Hoje foi o peso leve, lutou a nossa medalhista olímpica, Rafaela Silva. Sim. Ela lutou hoje. Então, o Japão está liderando o quadro de medalhas, né? E a gente falava sobre isso, né? Como o Japão consegue, né? Essa sua pergunta veio de encontro, porque a gente falava isso hoje no café. Como consegue manter isso? Eu acho que é um pouco da postura do povo japonês. Eles jogaram uma bomba lá, os caras se levantaram. Sim. Eles conseguem ter um poder de reconstrução muito rápido. Então, o espírito do japonês é muito forte. Mas o que me espanta é que as escolas de judô no mundo mantêm a tradição japonesa. Entende? Entendo. Eu acho que todos os últimos... Só não fui na pandemia, mas os outros anos todos... E eu fui agora no ano passado, né? Que foi abril. Eu vou todos os anos para o Japão e eu percebo que o japonês, ele realmente, nesse ponto, ele é muito de verdade. Então, ele acredita realmente em algumas premissas e do fato dele praticar aquilo, o mundo vai buscar conhecimento lá para ganhar medalha. Mas chega lá, eles mostram a essência do povo dele. E aquilo impacta. Então, a verdade é vendedora. Então, o mundo passa a fazer parte disso. E eu acho que o jiu-jitsu também está nessa transformação, Alexandre. Eu acredito, você vê que cada vez mais as escolas têm um número maior de crianças. Sim, verdade. A gente vê que o jiu-jitsu, agora, ele parou de ter... Porque eu vivi já nessa época, eu tenho várias histórias para contar, até aqui em São Paulo, da minha academia, com outras, a gente vivia tempos que fazia parte do processo de crescimento de toda a luta. Expansão da luta passou por essa questão de desafios, de tudo. Sim, o judô também passou por isso. A luta veio da guerra, né? É isso. É arte marcial, fato. Perfeito. Qual luta que nasceu para ser esporte? É isso. E, no momento, aquilo fazia parte para mostrar a eficiência da luta e entravam os mais pujantes, ficavam os mais fortes na academia, só que percebeu que existe algo maior que isso. O jiu-jitsu está percebendo isso. Até os professores, hoje em dia, as academias de jiu-jitsu, eu não tenho procuração para falar por todos, mas eu posso falar pela minha academia. Cara, eu nem quero mais treinar atletas de MMA. Vários professores seguem a mesma premissa. Não quer profissional do MMA lá, porque lá é jiu-jitsu. É lifestyle. O jiu-jitsu é muito maior que isso. Perfeito. Eu tenho atletas que... Agora, eu estou numa nova fase, uma nova equipe. Está cheio, mas ainda tenho garotos faixa roxa, medalhista em mundial e tal, mas logo pretendo voltar com os meus pretas fortes, porque é um processo, né? Só para deixar claro, você não está falando mal de profissional de MMA nenhum. Está falando que a premissa da sua academia é dar aula para quem não quer virar lutador, mas para quem quer aprender o jiu-jitsu como filosofia de vida. Sim, e eu sou um fã de MMA. Sim. Eu acho que o MMA também... ele tem a participação dele dentro do jiu-jitsu, porque se o jiu-jitsu não tivesse vencido aqueles desafios, sem kimono no MMA, talvez o jiu-jitsu não estivesse onde está hoje, para provar. Concordo. Entende? Mas também, hoje em dia, você vê um número gigante de alunos seguindo um código ético dentro de academias de jiu-jitsu. Verdade. Crianças, principalmente lá fora. Você vê lá academias... com 200 crianças. Organizada a aula. Organizada. Né? Eu tenho uma unidade no Canadá, a MXT, que é meu time hoje, Canadá, que tem lista de espera. Tem quase 300 crianças treinando na MXT Canadá. Que doideira. Doideira. É muita criança. E por quê? O pai chega, o chinelinho arrumado na beira do tatame, tem o cumprimento, tem o protocolo, agradecer os pais pelo treino e tudo mais. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Porra. Então, perceba, o jiu-jitsu está caminhando a passos largos para mostrar para o mundo
uma disciplina que também vai fazer parte dessa história, dessa transformação. Aí explode. Aí explode, né? Entende? Aí a gente vai entrar numa outra confusão, que é assim, pô, uns querem que seja olímpico, outros acham que não. Qual é a sua opinião? Ó, eu acho que hoje eu tenho visto aí os atletas da nova geração chegando em campeonato e são tratados e com certeza é muito válido isso, mas como estrelas, né? Você vê esses garotos novos que estão despontando ali. Tainan, Dalpra, o Mika, esses garotos todos chegam no campeonato, para o campeonato. Pô, eu sou bem mais velho que você, mas na sua época você não via, por exemplo, a Mauri Bittetti chegar lá e ser tão ovacionado. E era que lutador, né? Um Libório. Sim. Foi para os Estados Unidos, a parada toma outra proporção também, né, professor? Mas aí é o lado bom da internet hoje em dia, né? Sim. Naquela época não dava para ter tão acesso e o jiu-jitsu não era tão... Exato. A comunidade não era tão grande, não né? Era. E hoje está expandindo, está ganhando o planeta, né, cara? Está ganhando o mundo. Ó, deixa eu te interromper para falar uma coisa boa. A gente eu estava vindo para cá, eu respondi de 80 caixinhas de pergunta, 4 eram de pessoas 37, 40, 42, 38, começando o jiu-jitsu do zero. Só por assistir os podcasts e receber mensagens como essa. Então você vê o potencial ainda não explorado do jiu-jitsu, do judô, da luta como um todo, porque é o que você falou, hoje a luta está começando a tomar ares de lifestyle, mais do que defesa pessoal, seja lá o que for. Se me perguntarem, eu tenho meu time hoje, eu criei uma metodologia, né? O fundamental, o método básico e intermediário. Eu não coloco o nome avançado, porque eu acho que avançado é a evolução. Cada dia vai ter uma posição avançada e é um estudo que você tem que ser feito para o resto da vida. O avançado você vai ter que estudar. Se eu ficar 6 meses sem ir num campeonato, olhar novas técnicas, você fica meio perdido dentro do universo do jiu-jitsu, que ele evolui. Bizarro. É gigante, é uma coisa impressionante. Dito isto, o cara chega na minha academia, só que eu sigo dentro da metodologia a forma que a luta nasceu. Então, ela nasceu como defesa. Então, as primeiras aulas é totalmente defesa pessoal. 100% Nem tem, maneiro, irado. Nem. Aí, depois da aula 5, que ele passou, ele já sabe se defender. Então, eu falo, jiu-jitsu é um esporte de defesa. Então, você vai aprender a se defender. Você não vai aprender a fazer... Estrelinha. Ele não vai nada. Você vai aprender a se defender. Aprendeu nas 5 primeiras aulas, como vai fazer? O básico. Você vai aprender a não tomar um soco, você vai aprender a colocar para baixo, vai aprender a montar, você vai montar, vai pegar o braço, vai pegar as costas. Você aprendeu isso? Você entendeu que o jiu-jitsu é uma defesa? Entendi. Agora a gente vai passar passo a passo para as regras esportivas, os fundamentos, e ele vai evoluindo dentro do jiu-jitsu, sem se machucar. Por que eu acho que tem que ser feito dessa forma? Primeiro, para entender a essência da luta, da nossa luta. Né? E segundo, para que ele não entre achando que, puxa, eu tenho que ser o campeão X, Y. O jiu-jitsu é muito maior que isso. Perfeito. Né? Porque senão fica... Agora tem as equipes da moda, né? Tem essa daqui, está com 13 campeões, aí todo mundo corre para lá. Aí vem essa aqui, vai para lá. Então eu acho que o professor que realmente faz algo que ama, que se dedica e está junto com os alunos e tudo mais, ele mesmo, no momento que vê que o aluno dele está precisando de um passo adiante, ele mesmo fala, cara, procura o teu caminho e tudo mais. Né? Mas eu vou um pouco contra aquela regra que assim, eu não tenho alunos, eu tenho clientes. Pô, cara, eu concordo em partes com isso. Acho que a gente tem que tratar assim todo mundo com profissionalismo, mas existe uma relação professor e aluno que o judô não deixa assumir de jeito nenhum. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? E aí o cara fica vendo uma pegada muito comercial do negócio. Aí eu até concordo com o Carson, que muitos não concordam, mas eu concordo. Pô, creonte não dá, cara. Entendeu? Mas hoje existe creonte, na sua opinião?
Cara, tudo é da forma com que você faz, né, cara? Creonte, ele existe em todos os segmentos, né? Você pode tomar uma creontada dentro do seu trabalho. Né? Na relação aluno-professor, existe Creonte? Assim, vamos lá. Eu acho que o cara fala assim, eu preciso profissional, preciso pensar na minha carreira. Tá, mas quando você entrou aqui, você não tinha nada. Então, já que é uma relação comercial, quanto que eu investi para você chegar até aqui? Agora tu tá ganhando, você vai olhar para mim e vai dar um tchau. Mas o que eu investi do meu tempo em você, então? Tá falando no caso do aluno não pagante. Aluno não pagante, porque normalmente o que dá mais resultado é aquele cara que você traz para o seu lado, Fato. Transforma ele tá ali, aí quando você vê, alguém vai lá, chaveca e leva. Cara que você doa o que nem estava em contrato. Isso. Pô, o cara que paga a vida inteira, cara, esses são os caras que dão menos problema. Cara, é os caras que dão menos problema, cara, entendeu? Mas nisso eu concordo com vários professores aí que falam sobre isso, que então, vamos fazer o seguinte, já que é essa relação, vamos pagar desde o início e tudo mais, e você toma conta da tua carreira. Isso aí. Então, o creonte, para mim, é aquele cara que ele é um ingrato. Perfeito. A ingratidão, para mim, é a creontagem. Perfeito. A ingratidão, para mim, é a creontagem. Então, é uma coisa que magoa a ingratidão. Né? O cara sai de forma, sem conversar, de um jeito... Ele não sai pela porta da frente, ele sai pela porta do fundo, porque naquele momento alguém falou, pô, tu é o cara... Vem comigo, e ali você não vai arrumar nada e tudo mais, e o cara... Então, isso é ingratidão. Sim. Isso, para mim, é creontagem, né, cara? Mas eu acredito cada vez mais, Alexandre, que assim, eu procuro não pagar mais olho por olho, dente por dente, sabe? A gente vai ficando mais velho, você vai ficando mais... Cicatriz. Né? Cicatriz, você vai ficando mais safo com a vida, né? Sim. Então, eu deixo, quer ir, vai, faz... Já teve casos, não só atletas competidores, como atletas chegando no UFC. Já tive casos de campeões mundiais e que aconteceu isso. Cria um desconforto muito grande. Mas aí você fala, cara, a porta está aberta, vai ser feliz, eu estou aqui, beleza, torço por você. E aí a minha experiência mostra que cada vez, quando você se desapega, parece que o universo te dá em dobro, em número de alunos, de pessoas melhores para estar do seu lado e tudo mais. Acho que isso é com tudo, cara. Acho que isso é com tudo, tudo. Perdeu o emprego, levanta a cabeça e vai. Tem os caras que ficam no luto para sempre, acabam se perdendo. Putz, é verdade. Tudo tem um luto, tudo tem um luto, mas esse luto tem prazo para terminar. Senão você vive uma melancolia infinita. A luta... Então, esse é o ponto que eu mais quero explorar de uma pessoa que veio do judô e conhece também o jiu-jitsu. Eu acho que esse é o ponto da luta que mais deveria fortalecer as pessoas, porque a luta de jiu-jitsu e de judô não deve servir só para o confronto homem a homem, seja no esportivo ou na defesa. Tem que servir para o confronto mental, sabe? Sim. Você contra você. As coisas doem, mas de repente uma mesma coisa para você vai doer muito menos do que para mim, porque a sua maneira de encarar as coisas é diferente da minha. E eu acho que a luta tem que fortalecer isso nas pessoas. E às vezes eu acho que o jiu-jitsu hoje perdeu um pouquinho disso. O judô não, porque o judô entra, cumprimenta, entra. O que tem na aula de hoje? Hoje você tem 300 entradas de COE para fazer. Acabou, tchau e bênção. Ah, não quero fazer, não volta mais aqui. No jiu-jitsu não, é mais leve. 3 posições, bora, rola. Não é em toda a academia. Mas eu acho que só isso, para mim, já muda muito a mentalidade do indivíduo de frente para a arte marcial, entendeu, professor? Aí eu volto pela a minha vivência quando eu vou falar do treino do Japão. Isso. Eu estive lá, eu estou lá todos os anos e frequento algumas universidades fortes como Tokai, Keio, Tsukuba, que são, né, as principais universidades ali próximo a Tóquio. Né? Tokai, para quem é do judô, tem algumas feras que foram feitas por Tokai, como Yamashita, Inoue, hoje tem Takato, Wolfaron, enfim...
para quem é do judô sabe os nomes que eu estou citando aqui, que são grandes estrelas japonesas, né? Haga, bom, enfim. Então, de estar participando no treino com eles e vendo a forma. Existe uma cultura do japonês de muita devoção ao professor, né? Isso. Eles falam num país que não se respeita o professor, não poderia... Tem uma frase, né? Não pode ter o imperador num país onde não se respeita os professores. Então, a devoção ao professor é muito grande. A resistência pela disciplina lá é maior. Então, você vê que os garotos, os pais, permitem que o professor seja firme e duro, né? Então, essa cultura vai criando desde garoto ali. É normal ter isso. É normal isso, né? dele, é da cultura deles, né? Mas eu vejo também que esse processo, Alexandre, está acontecendo no jiu-jitsu também. Sim. Porque hoje, esse treino meio... vou fazer uma posição 3 rolinha e tal, ele não vai ser mais campeão mundial. Nunca. Cada vez mais Esquece. está precisando de um preparador físico, de uma boa alimentação. Começou a ficar profissional e tem que começar cada vez mais cedo. Antes o cara começar com 19, 20 anos, ele ainda podia arriscar alguma coisa na preta no adulto. Hoje não dá mais. Não dá mais. Então, essa evolução também está acontecendo. Então, né? o fato do judô ser um esporte olímpico e a Olimpíada levar a bandeira do país melhora na questão de treinamento mais rígido, mais profissional, na sua opinião? É isso? Eu acho que sim. A gente acabou escapando da pergunta, Voltei que era lá. voltou na Sentiu? Olimpíada. Me pegou de novo. Mas assim, eu vejo que esse profissionalismo, eu falava, traz um volume maior de assédio aos atletas e tudo mais. Isso é muito importante até como business, né? Para esses garotos terem uma condição melhor de vida, porque vão ter bons patrocinadores e tudo mais. Isso é o profissionalismo do jiu-jitsu. O judô não tem tanto isso. E é por ser olímpico que não tem isso? Então, eu acho que até pelo fato do kimono, o jiu-jitsu ele disponibiliza maior espaço no kimono para patrocínios e tudo mais, para marca, campeonatos pagos, mais de uma federação organizando eventos profissionais com pay-per-view pago e tudo mais. Isso gera um mercado que o judô, a FIGE, né, que é a Federação Internacional de Judô, ela não permitiria isso, ela não faz isso. É um esporte totalmente, entre aspas, amador. Né? Então, como que funciona, por exemplo, os grandes centros de treinamento? Eu vou falar do método Japão. Tem as principais escolas de formação, aí vai para os colegiais, né, que eles chamam de Koko, aí tem Sagami, que é um dos mais fortes, Sagami Koko, aí tem Kokushikan Koko, Koko é colegial. Tá. Tem os principais colegiais. Ali já tem os olheiros das universidades. Então, fala, cara, esse garoto aqui está ganhando campeonatos no colegial. Vamos trazer ele para a nossa universidade. Aí essa universidade, ele terminando a universidade, as empresas vão patrocinando esses atletas. É igual a NCAA nos Estados Unidos, isso. Com futebol americano, com wrestling. E você vê que o Japão ele segue uma linha muito americana. Você conhece o Japão? Sim. Então, não de ir no Japão. Ah, tá. Mas o Japão ele tem uma pegada muito americana. Sim. As lojas e tudo mais. O formato é muito americano, né? Se tu comparar com a China, totalmente isso. Eles são bem próximos a essa cultura americana, né? Até pela história de guerra dele, do povo e tudo mais. Então, o modelo é esse que você falou, é o mesmo, né? Aqui no Brasil, são algumas academias fortes que formam atletas, né? Como Bastos, outras academias como Vila Sônia, aqui em São Paulo. Algumas academias vão formando. Hoje tem muito projeto social despontando garotos aí, né? Como o grande trabalho lá do Reação, do Rio de Janeiro. Isso, do Flávio Canto. Né? Do Flávio Canto. Parabéns pelo trabalho. Então, vai pegando esses atletas, aí o que acontece? Eles acabam indo para algum instituto e o final do atleta aqui é nos grandes clubes. Né? No Pinheiros, né? No Minas. No Minas, Tênis, Flamengo. Verdade. Então, clubes. Lá são universidades. Né? E depois as empresas
vão pegar esse atleta, vão dar o suporte para ele treinar, que depois o fim de carreira dele pode ser na empresa ou ser reaproveitado na seleção como técnico e assim vai. Esse é o modelo. O nosso modelo aqui é de clube. Então o cara sonha em ser contratado pelos principais clubes. Esse é o formato brasileiro, né? E o japonês não, é um formato mais americano, das escolas. Então, no final da universidade ali, são os atletas que vão para a Olimpíada. Você falou mais ou menos o que o Vitor Doria falou, só que você falou pelo olhar do judô. Ele falou pelo olhar do jiu-jitsu, fazendo a mesma comparação. Ele falou assim, Alexandre, ele foi muito claro, não quero que vá para as Olimpíadas, porque ele é manager de atletas de jiu-jitsu. Sim. E ele falou, o apelo comercial vai acabar. Vai. Como se conhece hoje. Esse monte de Open que tem todo final de semana em cada cidade dos Estados Unidos e que está pagando muito dinheiro aos garotos que não tinham perspectiva nenhuma aqui no Brasil. E é campeonato via Flow Grappling, via UFC Fight Pass, já tem campeonato de jiu-jitsu sem kimono. Falou, cara, acabou. Se existir uma confederação central para fazer isso, como existe no judô, nada disso vai acontecer e vai ser o sonho olímpico, mas o dinheiro vai sumir. Que é mais ou menos o que você está falando, só que do lado do judô. Sim. De lugares diferentes, estão falando a mesma coisa. Então, eu fico, na verdade, eu gostaria de te dar uma resposta mais rápida, mas eu fico entre a cruz e a espada, porque assim, eu também, a minha cabeça ainda está um pouco, não está tão claro o que seria melhor para o jiu-jitsu. Na verdade, eu quero o melhor para o jiu-jitsu. Isso é fato. Eu não tenho certeza se virasse esporte olímpico seria a melhor solução para o jiu-jitsu, porque daí eu vejo por esse lado, vai se perder todo esse trabalho de manager e de apelo possibilidade comercial, com apelo comercial. Hoje o jiu-jitsu, eu vi uma entrevista do Cyborg que ele falava, você pode ser formado em o que você quiser, mas se você chegar num outro país, seu diploma pode não valer, se você for faixa preta de jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu também, ele é uma ferramenta, né, que pode de sustento. Porra, né? Que isso, abre portas. Portas gigantes. E será que se virar esporte olímpico não vai ficar muito na mão dos países, das federações, e isso mataria o professor de jiu-jitsu? Totalmente. Então, percebe? Então, Claro. como eu tô dentro do sistema, eu fico pensando qual seria melhor. Mas eu vejo o lado positivo do jiu-jitsu, de virar olímpico. Imagina, o sonho olímpico ele é muito fantástico, né? Você vê grandes atletas da história, o do tênis, o Kirten lá, que já tinha sido X vezes campeão do principais campeonatos de tênis, mas ele quis ir para uma Olimpíada mesmo sem ganhar, porque tem uma mística. O espírito olímpico é gigante. Não tem preço. Não tem preço, uma coisa. Então, ver o jiu-jitsu nesse patamar também seria muito interessante. Sim. Então, eu também gostaria de ver os países entrando e o Brasil sendo representado por um time, outros países. Seria uma glória isso também para o jiu-jitsu. Entende? Eu acho que isso também seria uma glória. Mas se você fala, mas então decide por um agora, não, é difícil. Não. Mas eu vejo com bons olhos também se o jiu-jitsu virasse olímpico, né? Sim. Mas teria que criar um sistema. Mas acho que o mundo ainda engatinha nesse sistema. Qual seria o sistema para o Japão, a América, para os outros esportes, já tem um modelo olímpico deles. Sim. Das universidades, das escolas e tudo mais. Então, eles teriam que implementar isso para essa nova área. Vixe. Nossa, entende? Entendo. Aqui não vai acontecer. Então, nós ainda... falar sobre o que é melhor nesse momento ainda é muito cedo. Para Brasil, a gente tem problema do século XVIII não resolvido, Tem gente que não tem esgoto. Você acha que vai conseguir fazer um sistema de evolução do atleta enquanto sistema educacional? Não é pra gente. Não. Entende? Porque lá você vê, o cara vai do high school pro college, para uma grande empresa como é o UFC. Você vê que todos os wrestlers do UFC são formados em alguma coisa. Uhum. O cara pode nunca ter exercido, mas ele é formado. Por quê? Porque como ele é lutador desde cedo, os melhores colégios e as melhores universidades sempre assediaram esse cara. Sim. Então a educação vem no pacote. Pra gente aqui, tá longe pra caralho. Então, Mas, por outro lado, a gente tá conquistando espaço, né, Alexandre? Tá. O jiu-jitsu brasileiro, ele tá conquistando um espaço no mundo. Tá quase um futebol já, né, cara? A gente tá realmente exportando isso. Sim, Mas a gente tá no começo ainda. Então, eu acho que o jiu-jitsu tem
um caminho para trilhar que a gente nem faz ideia. Eu acho. De verdade. Eu acho. Porra, vamos parar para pensar no que a gente está fazendo aqui, ó. Numa mesa, transmitindo para quem quiser assistir um assunto inteiramente sobre jiu-jitsu. Isso até pouco tempo não existia. O que existia era você no seu telefone, eu no meu, você lá de São Paulo e eu do Rio, a gente trocando uma ideia nada intimista como é essa aqui. Não existia o trabalho que o Vitor Dória está fazendo com atletas de jiu-jitsu. Não existia contratos como o do Mika Galvão e do Gordon Ryan para transmitir para quem está interessado em ver jiu-jitsu. Então o negócio pode tomar uma proporção que na média, vai ser maior do que o MMA. Entende? O MMA, o ápice dele é o UFC, onde só os top 5 ganham muito dinheiro. No jiu-jitsu, na média, todo mundo pode ganhar dinheiro sem tomar um soco na cara. Sim, entende? Verdade, entendo. Porra, o FEPA fez um campeonato onde ele pagou R$200 mil pro campeão absoluto. Fora as premiações de melhor finalização, luta da noite, blá, blá, blá. Isso era impensável há 5 anos. Sim. Entende? Se você pegar o melhor campeonato de MMA nacional, ver quanto... Pega aí, o melhor campeonato de MMA nacional, quanto o campeão peso pesado ganhou? Deve ter ganho R$5 mil. O campeão absoluto de jiu-jitsu ganhou 200 mil. Foi fantástico esse evento do FEPA. Para e pensa, tem que exaltar um cara, tem que bater palma, meu irmão. Tem que... FEPA que foi meu aluno lá atrás, muitos anos, legal, na Companhia Paulista. Foi comigo para Bastos, fez Cangueico, que é o treinamento de inverno, né? Que maneiro. Vitor Dória faz muitos anos que eu não vejo, né? Ele tinha sido campeão brasileiro na época, ele passava, vez ou outra, na Companhia Atlética, que eu dei aula há muitos anos na Academia Companhia Atlética. Legal. E ele ia fazer uns treinos lá, cara duríssimo, fazer aquela raspagem de pé no bispo, o cara... eu quero deixar um abraço, acho que faz muitos anos que a gente não se vê, não sei nem se você lembra mais de mim, mas assim, você passava lá e no time que para treinar, a garotada lá era forte, e ele sempre foi muito humilde e muito duro. Então a gente aprendia com ele treinava lá com a gente. Abração, Vitor. Mas eu entendo isso. Você veja que nível que nós chegamos, Alexandre, de pagar um prêmio de 200 mil. Isso é fantástico, né, cara? Isso é fantástico. Parabéns ao FEPA, né? Que criou... ele foi aprendendo com os eventos. Eu conheço ele desde garoto. Ele fazia os pequenos eventos, as primeiras competições e tudo mais. Ele sempre se dedicou a isso. E ele tem esse papel. Assim como você, Alexandre, tem esse papel de levar a informação, de ter esses bate-papos. E por isso, então, o seu podcast é tão assistido e tudo mais, que realmente você faz algo que traz retorno para a nossa comunidade. Sim. Né? É lógico que as opiniões são diferentes, cada um tem o seu, o seu posicionamento. Uns acham que o jiu-jitsu tem que ser assim, outros tem que ser de uma outra forma. Mas o fato é que sem repercutir o assunto, sem ter esse seu trabalho, não só seu, como tem outros também, a gente não vai conseguir evoluir. Concordo. Né? Porque tem as diferenças... E isso faz parte do crescimento da luta, né? Me tira uma dúvida, você que já esteve nas duas artes. Hoje, eu recebi uma menina lá que é da seleção, que tá disputando vaga na seleção, Jéssica Pereira, faixa preta, judoca, muito boa. Campeã mundial dos Jogos Mundiais Militares e vice-campeã mundial de judô. E ela falou que hoje as japonesas são as melhores do Newaza. Elas dominam. Sendo que a gente tem o jiu-jitsu brasileiro, só que conversando com uma série de lutadores de judô, inclusive o técnico da seleção brasileira atualmente de Newaza, o Moacir, ele falou que a gente ainda usa muito pouco ou quase nada perto do potencial do jiu-jitsu brasileiro, que é muito diferente do jiu-jitsu que você consegue utilizar no judô, porque lá é uma questão de transição. Se você não transicionar já aplicando um golpe de jiu-jitsu, pode ser que você não consiga fazer. Por que a gente é o berço do jiu-jitsu? Por que até hoje poucas escolas de judô exploram o jiu-jitsu como poderia? Um abraço ao Moacir Mendes, né? Isso. Ele, quando mais jovem, eu estava tendo a possibilidade de puxar os treinos de Newaza da seleção, então ele sempre participava, e eu já sabia que ele era um garoto que treinava jiu-jitsu também. Então, nos camps que tinha em São Paulo, eu vi o Moacir sempre fazendo guarda, que era uma coisa diferente para atletas de judô. Aí eu falava, aquele garoto, a gente comentava com os atletas da minha equipe, que eram fortes da época, né?
Ele falou, ele faz jiu-jitsu também e tal. A gente já via a habilidade dele. O Moacir já mostrava habilidade naquela época do jiu-jitsu brasileiro. Foi uma coisa, até por eu ser do jiu-jitsu e ter uma vivência, uma vida dentro do judô, eu quis entender como que o atleta japonês ele explora tão bem a transição na competição e muitas vezes o brasileiro não consegue implementar a nossa potência que é o jiu-jitsu brasileiro. Então, é uma visão minha, tá certo? Não quer dizer que seja a verdade absoluta. Tá bom. Mas a minha análise é a seguinte. Primeiro que a regra, ela molda o esporte. Perfeito. Tá certo? Então, o chão japonês, com o passar... Se você pegar um atleta de jiu-jitsu e você colocar ele numa competição de judô, ele vai se perder por conta da regra. Vai dar mate, parou, aí ele vai acabar se perdendo e de repente ele toma uma imobilizada ali, porque o cara derruba ele rápido e segura e fala, não, mas eu vou repor a guarda, calma, não, acabou, porque 20 segundos você perdeu aí. Se você der um crucifixo no judô, você luta do jiu-jitsu, você está perdendo, né? Você está de costas no chão? Se tiver de costas no chão. Se eu estiver sendo estrangulado, mas ainda assim eu fingir que eu estou te segurando, tá contando 20 segundos. Então, entende? Eu vou tomar uma encostada no ipom ali. Então veja que o jiu-jitsu ele se diferenciou do judô justamente pela genialidade da família Gracie de criar um método de competição, aí a gente volta para a competição. Sim. Aonde quanto maior o risco de finalização, maior a pontuação. Sim. Pô, eu dei uma queda, eu não vou finalizar você numa queda. Mas se eu passar a guarda, a chance de eu te pegar é grande. 3 pontos. A queda, 2 pontos. Pô, se eu montar, supremacia no jiu-jitsu, é a única posição que no jiu-jitsu você pode ficar parado ali que não é fuga. Posso ficar o tempo inteiro parado na montada, não é passividade. Eu vou ganhar a luta ali. Sim. O pessoal não está atacando. Tudo bem, eu posso ficar aqui. Sim. Eu estou numa posição de total controle. Costas também 4, chance de finalização é grande. Então, o jiu-jitsu, ele evoluiu quando o judô inventou uma palavra chamada mate, parar. Não vai pro chão, rapidinho, não pegou, aí entra o ego da disputa. Aí também a gente vai colocar esse ponto que vai gerar nego me xingando. Mas assim, o que acontece? Tem muito técnico e professores e árbitros que fala, pô, esse cara é do jiu-jitsu. Começou e já dá, para. Entendeu? Entendi. Ele tem já um traço de jiu-jitsu. Porque o japonês é conservador, né? Ele vai falar, não vem lutar jiu-jitsu aqui, não. Não, isso eu tô falando no Brasil. Se você for lá no Japão, os caras ovacionam o BJJ. Tá zoando. Vou lá nas academias, eu vou fazer chão com os caras. Tô com 55 anos. Vou fazer chão lá com os atletas nas principais universidades. Eu vou bem no chão ainda. Por quê? Porque jiu-jitsu, cara, faz guarda, o cara não sabe, guarda funda, entra, o cara se perde inteiro. Então o árbitro brasileiro tem mais vaidade com o jiu-jitsu do que o próprio japonês? Tem uma resistência, não vou nem chamar de vaidade, mas ele tem uma resistência, entendeu? Entendi. Quando se trata de judô, de jiu-jitsu, ali é um preconceito velado. Sim. Entendeu? Entendi. Aí, o que acontece? Dá um mate muito rápido. Ou é muito perfil de árbitro para árbitro. Tem cara que deixa rolar um pouco mais, tem cara... Ele interpreta, porque a regra, até no jiu-jitsu, é interpretativo. É subjetivo o tempo todo, né? Sim. Você vai interpretar de uma forma, subjetivo é a palavra, mas, pô... Então, o que acontece? A regra muda a luta. E aí, o que eu percebi? Eu falei, pô, mas como é que os caras fazem bem? Eles desenvolvem, para cada golpe dele, por exemplo, o cara vai fazer o ultimato. Pum! Existem algumas formas que o cara, se ele não cair do ultimato, ele vai cair. Dali, ele já coloca uma transição. Perfeito. O cara coloca uma transição. Então, ele tem tudo muito planejado. Ele vai dar ultimato para pegar o braço do cara. O cara ali. O cara vai defender. Ele vai entrar para derrubar. Sim. Quando ele está de 4 apoio, ele tem os ataques dele fortes de 4 apoio. Eles não inventam a roda. Eles fazem o beabá bem feito. Por isso não é jiu-jitsu, é newaza, né, cara? Então, eu tenho uma série na academia que eu sempre que vai judoca, meu filho também é judoca, e eu passo para eles. Então eu chamo série de Newaza Japão. Então são 10 golpes de transição de cima para o chão. Pá, levo. E passo também isso para os lutadores de jiu-jitsu da academia para eles pegarem essa manha. Mas fazem a parte treino específico de guarda aberta, guarda aranha, guarda laço, guarda... Só que esse modelo, ele... Pela regra, vai ser difícil. Imagina você
chegar no campeonato, ter que pôr a laço, aí você vai dizer, o cara vai dar rolar. matê, não vai rolar. Vai esperar você pegar a lapela de ninguém? Ninguém, não vai esperar. Então, você tem que trabalhar em cima de transições rápidas. Então, essa é a diferença. Aí, o cara fica muito forte. Agora, veja, se eu pegar um judoca e pôr para fazer 5 minutos com o cara do jiu-jitsu no chão, com certeza o cara do jiu-jitsu ele vai sair na frente. Sim. Entendeu? Mas, numa competição, cada um dentro da sua regra, você não vai conseguir usar tão rápido o jiu-jitsu como você acha. Cara, eu pego esse cara 5 minutos, 10 vezes. Mas Sim. na competição, pela regra, então você tem que se adaptar a essa regra. Sim. Então, o que molda a luta é a regra. Sim. A tese que eu defendo, assim, o que fez o grande diferencial do jiu-jitsu brasileiro foi o modelo de regra, que a família Gracie foi fantástica. Quedou 2 e tal. Essa projeção, ela é muito próxima de uma briga. Pode ver que nas defesas no MMA, antigamente o Hélio Gracie falava, qualquer um pode fazer um MMA sabendo jiu-jitsu. Mas se você não souber jiu-jitsu, qualquer outro não pode. Então, Sim. o jiu-jitsu fazia parte, e ele ainda faz, fator primordial para um emulador de MMA. Se ele não souber chão, ele vai de cara, vai morrer. Sim. Entende? Então, esse modelo de regra criado por eles foi genial, porque desenvolveu muito o jiu-jitsu como defesa, realmente. Só que, se você for fazer um treino nas universidades do Japão, lá, com os grandes campeões atuais, só de chão, você vai levar vantagem. Mas num campeonato, se você começar a usar vai fazer, de repente, uma laço, o cara, tá no laço. No jiu-jitsu não seria passagem, mas no judô tá imobilizado. Sim. Entende? Entendo perfeitamente. E, eu conversei com uma pessoa fora de entrevista, ele falou assim, o fato do Flávio Canto sempre ter usado o Newaza no judô fez dele um dos melhores lutadores de jiu-jitsu que eu já vi. E ele falou que o treino do Flávio com a galera do jiu-jitsu era assustador, porque o Flávio atacava a finalização numa velocidade que os melhores pretas não acompanhavam. Falavam, caralho, irmão, o cara dá 5 botes num treino de 5 minutos. Porque no judô não tem tempo de pensar. Pum, tem que pegar. Deu uma queda, pum, avançou para pegar. Toda hora tem ou um estrangulamento, ou um braço, um ataque, e todo mundo ficava horrorizado. Tanto que ele entrou no campeonato de roxa e passou o carro em todo mundo que entrou na frente. E aí tu para pensar, cara, se a gente já tem a facilidade de conviver com o jiu-jitsu no Brasil, se você tornar mais judocas bons de transição e finalização, acabou. O Brasil vira... Sim. Assim, porque o que eu vejo de países do leste europeu, por exemplo, os caras são muito fortes, mas eles nem ensaiam o chão. Quando você ameaça uma queda num cara desse, ele fica de 4, esconde a gola até voltar em pé, assim, ignora por completo o chão. Um brasileiro contra um cara desse meio de força talvez nunca vai ganhar, mas com o Newaza afiadinho, porra, meu irmão. Cara, eu acho que foi excelente esse exemplo do Flávio Canto, né? Porque eu acho que muitos do que viram o Flávio Canto treinar com lutadores de jiu-jitsu eu não lembro se teve outra fase, eu acho que foi um dos primeiros do jiu-jitsu a levar um time de jiu-jitsu para treinar com a Seleção Nacional de Judô. Eu acho que o presidente da época, o diretor técnico, o Ney Wilson, o Jun Shinohara, o Paulo Vanderlei da época, me deram essa oportunidade e eu levei ali uns 20 atletas de jiu-jitsu. Os principais, tinha ali o Tarsis, que era da Aliança, um cara muito forte, o Napão, meu aluno português, o Eduardo Santoro, enfim, tinham vários campeões mundiais de jiu-jitsu para treinar com a seleção nacional. Que maneiro. E o Flávio, ele encarava todo mundo. Sinistro. Aí, e era tempo curto, assim, porque muitas vezes no judô eles não conseguem fazer um rola de 5 minutos, fazia de 3, de 4. Então ele... Tem um lado bom, que 3 minutos dá para fazer força mais tempo com o lutador de jiu-jitsu, porque é um tempo menor. Perfeito. Mas aí, uma vez até falando com o Napão, falei, cara, o moleque é duro, né? Ele falou assim, cara, eu não enrolei não, fui para cima mesmo, o moleque é bom. Então, a gente conversava. Só jiu-jitsu? Só chão ali. Tá. Né? Ele poderia usar a regra do judô, imobilizar e tudo mais, mas vale chave de braço, tudo igual. Então, esse contato tem que ter mais. Eu acho que... O Moacir Mendes é um cara do jiu-jitsu, que está fazendo esse trabalho lá, então acho que ele vai saber compor, porque, como a gente falou, a gente está conversando aqui, as coisas não param, estão se desenvolvendo. Então você tem que ver
o que os europeus estão fazendo em relação ao judô no chão, o japonês está fazendo. O japonês é muito clássico, né, cara? Ele sempre faz aquilo, o básico bem feito, né? Sim. As transições e tudo mais. Eu quis aprender isso, então eu fui para as universidades lá e falei, pô, me mostra como você faz essa passagem no chão. Eu pensava, isso no jiu-jitsu eu não vou conseguir fazer. Sim. Mas eu posso usar uma parte dela para o jiu-jitsu e a outra para o judô, como eu estou nesses dois universos. Então você tem que abrir o teu coração para aprender. Eu acho que os lutadores brasileiros estão cada vez mais se envolvendo, sim. Eu vejo pelos clubes. Sempre colocando um professor de jiu-jitsu no clube para desenvolver essa parte de chão. Então, eu acho que a médio e longo prazo, o chão brasileiro ele vai se desenvolver, sim, por conta dessa soma, né? Do judô e do jiu-jitsu. Porque o que você falou, pô, com o jiu-jitsu que o Brasil tem... Sim. Não pode tomar calor no chão, não cara. Pode, não pode, né? Sim. Mas existe o fato regra que muda muita coisa. Sim. Entendeu? Ele bloqueia. Mas é o que eu falei, se você coloca o outro lutador, qualquer top mundial de chão, de judô, para fazer um rola com um lutador de jiu-jitsu, pegar um down, ele vai bagunçar. Sim, fato. É fato. Sim. Mas nem sempre o que ele faz nos campeonatos de jiu-jitsu vai servir para um campeonato de judô, entende? Aí um beabazinho de um japonês, pega, imobiliza. Sim. Então o cara sabe usar a técnica junto com a regra. Entendi. Essa transição, ela tem os seus segredos. Então você tem que desenvolver esse segredo e tem que estudá-lo, porque é isso que vai fazer a grande diferença. E é o que eu tenho feito nesses últimos anos, né? Não só para os meus alunos, como para vários atletas de seleção vão à minha academia. Poxa, até alguns paralímpicos vão lá, olha. Que legal. Porque o paralímpico, o chão para ele não perde o contato, conexão direto. Então, ele pode usar uma transição de chão até muito mais que em pé. Sim. Então, os atletas vão lá da seleção nacional, né? Tem uma fera que sempre treinou lá comigo, o Tenório. Um abraço grande pro Tenório. Pô, esse acho que 4 vezes campeão paralímpico. Então, caramba. Ele procurava isso. Ele é aqui de São Paulo? Ele é do interior paulista, mas tá sempre em São Paulo, porque o Centro Paralímpico é aqui em São Paulo. Tudo muito mais. Legal. Tá disputando aí, sei lá, deve estar indo para quinta, sexta Olimpíada já. Uau. É uma fera, o Tenório. Tem até um documentário do Tenório. Vou assistir para entender melhor, de repente chamar ele para uma conversa. Pô, é um cara fantástico, já vai ser uma grande entrevista. 4 vezes campeão paralímpico, então dispensa comentário. E ele, muitos anos, estou falando isso aí de 15, 20 anos, que ele já vai na minha academia buscar essa parte de chão. Então eu acho que é ter a humildade, né, de aprender, né? Abrir o coração e a gente quebrar esse preconceito. Você é judô, você é jiu-jitsu, você é do judô, você é do jiu-jitsu. Cara... Acho que não tem mais, não tem? Eu acho que está já praticamente nos seus últimos dias isso, né? Se houver, tá nos últimos dias. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo do judô. Você tem alunos do judô que fazem o judô por estilo de vida, como tem gente do jiu-jitsu, ou o judô é quase sempre voltado para a competição? Porque o que eu tenho de conhecimento, pode ser ignorância, é que 90% das pessoas que fazem judô é no intuito de competir. Quando acaba a carreira de competição, esse cara abandona o kimono. Faz sentido ou não? O judô ele carrega esse sonho olímpico. Então, normalmente, a pessoa, mesmo que ela não, numa fase da vida dela que ela entra no judô, ela não pense para uma Olimpíada, mas ela participa de um processo competitivo muito forte. Isso. Né? Então, ela fica muito posicionada na cabeça do praticante como um esporte de campeonato. Perfeito, né? Isso. Aí, o que acontece? Eu percebo assim, chega lá um dado momento, ele fala, pô, não quero mais não, vou trabalhar, vou estudar e tal, muito bem. Mas eu percebo também, aí se você for ver agora, os campeonatos de Master de Judô lotam. Aí sim. Eles voltam, aí acabou a competição, vai lá, vamos abrir uma cerveja e tudo mais. Isso é legal. Então isso está cada vez aumentando no mundo todo. Essa legião de Master voltando a competir.
Aí você vê nos principais centros de treinamentos, atletas master indo lá fazer aquele soltinho com a garotada. E vai, para suar. No ritmo dele. No ritmo dele. No Japão já existe um modelo de judô saúde para questão mental, física. Então, eles fazem entradas de golpe, faz alongamento, convívio. Aí é onde um dos maiores centros de reabilitação mental e física então, é o próprio Instituto Kodokan. Você vai lá, Caramba. tem assim, senhores de 90 e poucos de 30 a 90 anos treinando e estudando técnicas. É aquele momento de descontração. Suave. Suave, né, no sentido da palavra. Exato. Ali, conversando, olha, eu faço assim, eu fazia assim. Porra. Então, é como se a gente abrisse um instituto, que Muito maneiro. um old school ia lá e falava, Muito legal. eu raspava assim, agora eles estão... Você sabe? Muito legal. Então, o judô tem, sim, esse lifestyle, porque quando você põe o kimono, você tem que tomar cuidado, porque ele pode nunca mais sair de você, né? A luta, ela tem uma força muito grande, né? Por tudo que ela te trouxe, resiliência, autoconfiança, autocontrole, coragem, né? Isso que está muito agora na moda. Eu me sinto confortável no desconforto. Em todas as entrevistas, todo mundo cita essa parte. Mas, na verdade, assim... eu devo, então, ser um pouco mais mole, porque, assim, tem hora que eu não me sinto confortável no desconforto. É o que eu falo. Eu fico, cara, chateado, muitas vezes até deprimido e tudo mais, mas eu tenho a seguinte postura de vida, assim. Deu certo pra mim. Eu falo, cara, eu tô com medo, tô cagado, mas vai assim mesmo. Mas amanhã eu vou acordar, eu sempre acordo às 4h59, não é 5 horas. Eu coloco no meu despertador 4h59. Eu acordo, levanto e falo, cara, eu vou fazer um dia bom, mas por dentro eu tô muitas vezes com um problema em casa, ou problema no trabalho, ou problema na academia, ou problema... Enfim, N problemas, mas eu tenho a postura de falar, cara, vai assim mesmo, vai com medo Mas mesmo. essa é a vida real, professor. A galera que fala... Eu sempre avalio quando o cara fala, pô, eu fico muito confortável no desconforto. Você fala, porra, será, meu irmão? Porque se fosse assim, ninguém tinha depressão, ninguém... Sim. Porra, e isso acomete a qualquer um, irmão. A gente tá numa moda de que todo mundo é high performance, mas não é. Isso não é a vida real, pô. Não. As pessoas se suicidam, as pessoas... Sim. Né? As pessoas ficam fracas, as pessoas precisam de ajuda. E eu sempre bato nessa tecla. Meu irmão, a luta vai te ajudar. E eu sempre falo, no meu caso... A luta e a criação, eu diria que a criação 70%, a luta 30%. Porque tudo que meu pai falava no tatame se validava. Porque eu falava, porra, olha aqui não tem. Aqui não tem como eu desobedecer, irmão. Se eu desobedecer, eu sou expulso, ou apanho. Então, o que ele falou era verdade. Meu pai sempre falou que não tem disciplina, meu irmão, não tem nada. Não merece nada, não vai chegar a lugar nenhum. Sempre foi muito duro. Eu falava, pô, que palavra é essa? Ele, quer saber? Vem cá, vou te presentear com o negócio. Aí pegava um Aurélio desse tamanho. Pai dos burros, vamos abrir aqui. Lê, esse é o significado. Não fique na mão de ninguém. Antes de me perguntar, leia. Sempre foi assim, duro. O pessoal olhava e falava, nossa, que loucura. Mas não é loucura. No final das contas, é o que vale. Sim. Entendeu? Não, é perfeito. Esse papel foi do meu avô. Né? Muito bom, né, cara? Ele me orientou e quando a gente é criança, essas orientações de pai, de uma pessoa que te ama, né? Dói, né? Quando é criança. Dói. E você, é que nem uma música quando você vê ela em outra língua, né? Você não entende nada, mas um dia você passa a falar a língua daquela música e fala, nossa, as frases são lindas, são bonitas. Você começa a interpretar e fala, pô, eu não sabia. Eu já gostava da melodia ou não, mas agora eu passo a entender o conteúdo da música. Então, é o que acontecia comigo e eu vi que o tatame começou a me mostrar tudo que o meu avô falava, sobre lealdade, honra e tudo mais. E, putz, eu achei muito importante você falar, cara, muitas vezes o cara, não, porque lá eu me sinto bem, pô, mais ou menos. Mais ou menos, não é bem assim. Eu não tenho vergonha de desabafar e contar pra você, eu passei por depressão. Aí, nem entendeu? sabia, tá vendo? Toquei no assunto. Passei, então, quando você falou, eu falei, putz, não é fácil. Porra, imagina. É muito difícil porque você fica pensando, cara, pô, eu tenho uma família linda, eu tenho... Pô, minha filha, meu filho, minha esposa, tá tudo certo, mas o que tá acontecendo comigo, entendeu, cara? É uma coisa bem, bem difícil. Então,
pode ter alguma dor do passado, alguma coisa que desencadeia dentro de você. São coisas, né, que não se explicam, mas você sente. Então, você perde a vontade de fazer qualquer coisa. Sim. Mas, graças a Deus, a luta me deu aquela atitude. Cara, você tá ruim? Vai ruim mesmo. Vai ruim mesmo. É isso aí. Mas isso eu fiz. Cara, Alexandre, é de verdade. Eu acredito. Eu vou falar. Eu rolava com os alunos todo santo dia. Eu chamava de dose diária de saúde. Eu falei, cara, vai através dos rola. Muito eu bom. vou... Aí quando você sai daquele rola, é um turbilhões de hormônio positivo dentro de você. Você fala, caramba, hoje eu vou dormir melhor. Isso aí. Aí falou, pô, amanhã eu preciso buscar isso de novo. Muito né? bom. Começa a ter propósito. Isso. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vivi esse momento, porque eu sempre falava para os alunos, a luta te transforma. Aí Deus falou, então agora toma essa daí. Se transforma aí, pô. Quero ver você ser transformado agora. Entendeu? Sim. E eu fiz na prática, cara. Muito Aí bom. eu posso olhar no teu olho e falar, cara, eu fiz na prática e realmente a luta me ajudou depois de mais velho, que eu tive depois de mais velho. Que legal. E me ajudou realmente. É lógico que tudo você tem que buscar ajuda profissional e tudo mais, né? Mas hoje, se você for nos principais psicólogos e psiquiatras, vai falar, cara, experimenta fazer o jiu-jitsu, experimenta fazer uma luta. É verdade. Os caras, eles indicam. Indicam. E eu tenho na minha academia vários. Sim. Vários. E tem mais. Quando o pessoal acha que problema é falta de dinheiro, normalmente as pessoas tendem a achar isso. Cara, o que tem de milionário, aluno meu, que tem muito mais problema que o garoto do projeto que eu dou aula. Isso aí. Entendeu? Entendeu? Eu mudei meu conceito quanto a isso. Eu falo pra galera. Falta de dinheiro é contratempo, porque você pode resolver. Problema é aquela doença que chega e você fala, fudeu, não tem cura, vou nessa. Você começa a contar o tempo que você tem. Isso é um problemão, irmão. Isso pode te destruir de uma maneira que você nem imagina. Você fala, caralho, minha vida tá indo embora. Falta de dinheiro é contratempo. Porque a vida é tão louca, professor, que, pô, meu irmão, ela faz assim, ó, capota pro bem, sabe? Sim. Eu já vi pessoas que estavam na pior, de repente, falam assim, meu irmão, tô voando. Você fala, cara, verdade. Acertou o negócio. Porque a questão do dinheiro é o seguinte, você pode errar 1000 vezes e pode ser que você morra errando. Mas quando você acerta uma, acontece. Verdade. Você vê isso acontecer, cara? Eu tô falando aqui para todo mundo. Pode ser que você não acerte essa uma nunca e morra quebrado. Essa é a realidade da vida. Mas você precisa acertar uma para, porra, meu irmão, esse é o negócio, deu certo, eureka, vivi, explodi, tô rico. Tô rico é forma de falar. Sim. A saúde é o contrário, irmão. Basta vir aquela notícia no seu exame e você falar, fudeu. E desmonta tudo junto. Então, enquanto sua saúde tá boa, irmão, agradece e vai à luta. Vai sair na porrada com a vida. Porra! Né? Pô, eu vou falar até mais para os garotos. Eu também, assim, eu, longe de querer ensinar algo, eu vou falar com a maior humildade. Eu já tive do outro lado da ponte, né? Eu venho de um barraco de madeira, de chão batido de terra. Porra, olha aí. Entendeu? A minha mãe empregada doméstica, só eu, ela e minha avó, ali, brigando na escola, sem nada. Deixa eu te interromper. Você só precisou encontrar o judô, irmão. Sim. O resto foi estrada. Continua, desculpa. Não, imagina. Pô, muito obrigado pela intervenção. Foi clara, porque o judô fez a transformação. Ó, e o jiu-jitsu também faz muito parte da minha vida num âmbito muito mais profissional, de business e tudo mais, e de melhora de chão, que eu fui melhorar. Mas o que eu quero falar para essa garotada que está me ouvindo é o seguinte, cara, a diferença do lado que eu estou e do lado que eu estava, do Morro da Pedreira, lá em Ubatuba, para hoje ter uma academia, o pessoal brinca ali no Itaim, que é o Condado. Né? É o Condado, o Condado. Condado da Faria Lima. Tudo estava dentro da minha cabeça. Essa diferença, cara, eu sei que muitas vezes a gente fala e o cara não consegue pescar. Sim. Mas, cara, se você estiver aí me ouvindo, a sacada é o seguinte, cara, tá tudo dentro da sua cabeça. Essa virada de chave faz todo... Você pode estar onde você quiser, cara. Você pode ter o que você quiser. Tá? Eu não estou aqui para fazer que nem aqueles coach motivacional, dizer o que eu já tenho. Mas assim, eu tenho uma vida muito confortável e eu entendi isso a partir do momento que eu falei assim, cara, tudo é uma forma de pensar. Existe, sabe aquela lei da atração? É tudo Sim. uma forma.
eu posso o que eu quiser. E você que tá me ouvindo, você pode o que você quiser, cara. Parece uma loucura isso, mas não é. Vai pra dentro. Cai pra dentro e para de se vitimizar. Ah, eu tô aqui, alguém não me ajuda. Ninguém vai te ajudar mesmo. Ninguém cara. vai te ajudar. Você tem que ir. Ninguém vai te ajudar. Serra os punhos, vai pra cima. Porra. E que vai acontecer. E ó, eu apanho quando eu falo isso, hein? Porque a galera que politiza tudo fala, como assim? Blá, blá, blá. Eu falo, meu irmão, se você ficar aí esperando o governo X ou Z te ajudar, você tá fudido. Não vai ajudar. Não vai. Escravo do sistema. Escravo do sistema. Meu irmão, vai à luta. Um garoto me perguntou, eu adoro caixinha de pergunta para que eu possa refletir sobre. Ele me perguntou assim, porra, você se questiona sobre o seu conhecimento de luta para poder trocar ideia com esses caras todos? Eu falei, eu nunca nem me perguntei sobre isso. Sabe por quê, cara? Eu já chamei aqui endocrinologista, eu já chamei neurocientista, psiquiatra, psicólogo, lutador de MMA, de judô, vai vir um de Krav Maga. Se eu ficar em casa pensando qual é o meu conhecimento com relação à endocrinologia, por exemplo, eu nunca vou trocar uma ideia com esse cara. Eu tenho que saber me colocar para fazer as melhores perguntas. O conhecimento é do convidado, até porque a estrela é você, não sou eu. Quando uma pessoa começa a duvidar do que ela pode fazer, é só o ego dela querendo preservar ela para que ela não pareça ridícula. Quem sou eu para não parecer ridículo? Que seja ridículo, mas que eu aprenda com essa parte ridícula e chegue onde tem que chegar. Nisso eu digo que a luta e meu pai me fizeram. Quem nunca competiu, uma vez na vida tem que competir, porque ali o medo de ser ridículo vai embora, irmão. Se tu chamou na arena de luta seu nome, seu pai, sua mãe, seu irmão mais novo te olhando, eu, quando era criança, falava, fudeu, o mundo tá acabando. Não posso apanhar na frente deles. E você entrava e no final das contas você esquecia. Você assumia a possibilidade de ser ridículo, de pedir para alguém parar. Quando você traz isso para a vida, meu irmão, você fala, vai ser ridículo? Não tem problema. Eu acho também, porque assim, depois que você passa por N competições na vida, você tá olhando do outro lado, tem cara ali fazendo cara de mal, depois você passa por isso, cara, trabalhar com ela, tudo é brincadeira, cara. Porra, entendeu? isso. Você vai sair na mão com o cara do outro lado. E, literalmente, você vai brigar dentro da área, entendeu? Isso, e as pessoas te olhando, muitos jogando expectativa em cima de você. Então, assim, o que acontece, Alexandre, é que esse ensinamento da luta é fantástico. Vamos lá. O cara chegou, fez uma competição, ganhou 6 lutas no dia. Muito bem. Foi campeão, recebeu a medalha no pódio, foi ovacionado. Beleza. Na próxima competição, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você, vai começar outra chave, tu começa do zero de novo. É isso aí. A sua medalha não vai já levar você pro terceiro, você não tá na frente de ninguém. Você vai ter que ganhar tudo de novo. É que nem vendas. O cara bate a meta nesse mês, no próximo mês, amigão, você vai começar do zero, hein? Porra, vai começar do zero. Trabalhei 20 anos em banco, é exatamente isso. Dia 30, batemos, dia 1º, vamos. Bora. Já chegou? Contagem regressiva, falta só 29 dias. Tu fala, tem mais, se tu for campeão, vai ficar a galera inteira, inclusive o seu chefe, todo mundo lá fala assim, cara, esse cara bateu o recorde de venda no mês passado, ele vai bater de novo. É isso. Vai esperar de você. O orçamento, competição é igual. O orçamento do ano seguinte na região campeã, ele é acrescido de 20% e você já foi o campeão. Você vai deixar de ser campeão por isso? Tu vai pra dentro. Vai ter que cair pra dentro. Essa é a mentalidade. Pra mim, se toda a academia de luta fizer isso, o país muda. Tô falando sério. Pô, eu acredito nisso. Eu sempre falei, cara, países de primeiro mundo investem no esporte. Não é à toa. Tem retorno. Ele é intangível, mas o retorno vem. Por que os países que são supremacias escolhem a dedo suas seleções olímpicas, botam dinheiro, exibem suas medalhas? Porque isso muda a mentalidade de quem tá ali na arena. Você acha que um Phelps nadava só por ele? Você tá louco, meu irmão. Os Estados Unidos tem uma foto que é a bandeira atrás e o cara com mais medalha do que um monte de países, ainda bota o nome dos países embaixo. Que Phelps sozinho é maior do que aqueles países. Porra! Isso é um tapa na cara. Sim, sim. E aí quem tá assistindo sente orgulho, quer que o filho seja igual ao Phelps. Entende, professor, que é mais o intangível do que a própria medalha? Entendo. É essa ferramenta de transformação, que a gente chegou agora no momento do nosso bate-papo, que está caindo as fichas muito legal aqui, que eu acho que pode ajudar muita gente, não só da luta, como quem, cara, que precisa bater meta e tudo mais, é essa
transferência. É isso. Então, eu acho que a responsabilidade de nós como professores, como lutadores e como artistas marciais é conseguir fazer essa transferência para as pessoas que começam a ter contato direto com o judô, com o jiu-jitsu, que é assim, como eu vou usar essa ferramenta, assim como despertou do teu pai para dentro do tatame, você falou, cara, isso é muito parecido com o que eu aprendo em casa. Sim. Então, o que eu aprendo no tatame também tem que ser transferido para o dia a dia, porque você vê para a vida, porque você vê, ó, a gente não vai citar nome, mas quantos grandes lutadores, campeões que na vida ele é até esquecido. Ninguém quer ter contato. É verdade. O cara não conseguiu ser aquele campeão que ele foi nos pódios para a vida. Fato. Ele passou, ele enganou, ele todo o código ético de honra que ele aprendeu na luta, ele jogou no lixo. Então, esse é um papel da luta. Ele conseguir... Eu tenho na minha academia CEOs, né? Tenho muitos CEOs que treinam comigo, tem atleta de projeto social, aí tem garotos promissores. Então, assim, garoto, é o seguinte, quanto mais longe você enxerga, mais sucesso você vai ter. Então, não é só o pódio, hein? Vamos lá, você está fazendo... na minha academia agora, vou abrir com aula de inglês para garotada, tal, de projeto. Então, eu tenho que ir capacitando esse garoto e ele entendendo, ó, isso aqui você pode usar, aqui, ó, eu usei na minha vida, eu vou me pôr como, né? Olha, eu fiz desta forma, deu certo, ó, eu usei essa ferramenta dessa forma. Honrando, olha quantas pessoas boas se aproximaram de mim. Vai. Então, é um plano de carreira a luta. Isso aí. Né? Então, eu acho que esse é o... Tem um cara que eu acho que uma indicação para você, chama Rodrigo Mota. Tá bom. Ele é doutor na GV, foi terceiro no Mundial de Judô Master, ele fez um super desafio. E ele tem um livro chamado Esportismo, que ele fala sobre essa carreira americana em relação ao esporte de alto rendimento. Ele tem números, dados, é um grande pesquisador. Quero conversar com ele. Cara, esse cara é fantástico. Vou te passar o WhatsApp dele. Tá bom. O cara é fantástico, o Rodrigo Mota. E ele vai passar para você um pouco da experiência dele em relação ao mundo das lutas. Porra, perfeito. E ele tem números que, outro dia conversando, tomando um café com ele, ele falou, sabia que X% dos principais CEOs americanos foram atletas olímpicos? É isso. Eu falo, cara, por quê? Eles têm esse plano de conseguir fazer essa transferência de carreira. Perfeito. Né? E isso ainda também está engateando no jiu-jitsu, mas eu vejo algumas equipes fazendo. Olha, eu acho que o jiu-jitsu, mais do que as outras lutas, aí eu vou puxar a sardinha, ela tem condição de fazer essa transição de maneira absurda. Porque assim, ó, um gordão que não consegue correr 500 metros, faz guarda e treina no jiu-jitsu. É verdade. Porra, no boxe, esse cara vai tomar um soco e vai desmaiar. No taekwondo, ele não vai conseguir levantar a perninha pra chutar, porque não tem mobilidade nenhuma. No jiu-jitsu tem cada gordinho, irmão. Tem. Quando dá aquele golpe de judô que puxa o teu braço pra cá, Deus me livre. Mas come. Porra, aquilo é horrível. É horrível. E o gordinho faz, irmão. E você fala... Quando você vê seu corpo indo, você fala que sua alma tá indo junto. Fala, porra, o gordo me pegou. Não dá mais, já era. E solta, senão vai machucar o ombro. Senão vai machucar o ombro. Entende a magia do jiu-jitsu? Sim. Para finalizar, que o nosso tempo tá acabando. Pode ir? Então vamos lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção esses dias foi que você tocou num ponto aí, nós tocamos num ponto, onde as pessoas hoje deixam de encarar as coisas por se acharem ridículas. Tá. E eu digo que a luta me tirou todo o senso de ridículo pro lado bom e eu encaro, não tem problema nenhum. E eu vi que esses dias o Mark Zuckerberg, que é o presidente da empresa Meta, que manda no Facebook, que manda no Instagram, que manda no WhatsApp. Você sinaliza pra gente aí, tá? Tá, deixa mais 10 minutos. Vamos lá. Tá? Ele tá treinando jiu-jitsu e fez a primeira competição dele de faixa branca. Aí eu falei, o maior projeto do cara hoje é o metaverso, que é um mundo onde você se desvencilha do físico e vai fazer tudo no metaverso. Mas ele tá investindo no mundo físico, lutando jiu-jitsu e competindo, um dos caras mais ricos do planeta, sem a menor necessidade disso, se colocando à prova. E não é mais um garotinho. E aí você para pensar, esse cara conhece a importância de se testar numa arena, mesmo que ele não esteja entre os mortais. Vamos botar, esse cara está entre os top 10 mais ricos do planeta. Tá.
Esse cara está se colocando com qualquer pessoa do outro lado, até porque ele não escolhe chave, para se testar. Olha o tamanho da importância disso, cara. Entende, professor? Entendo. Ele sai da bolha dele, ele abandona o metaverso, ele não está no Instagram, ele não está no Facebook, ele está lutando, brother. Então, se você está no Instagram invejando a vida perfeita dos outros, que é de mentira, não se testou numa luta, entenda que muitos dos seus medos vêm disso. Porque você olha algo irreal, não se sente bom o suficiente para se testar, e a vida está passando, irmão. Ela não está nem aí para você. Entende meu ponto? Me chamaram de maluco quando eu saí do banco e montei um podcast. Você é maluco. Falei, maluco, irmão? Tá bom, deixa eu ser maluco. Se der certo, não fale que é meu amigo. Porque eu não acho que é loucura. Eu acho que é a vida passando. Eu estudei, eu planejei, dá para eu fazer. Não estou passando sufoco nenhum. Vou botar a cara. Porra, deu certo. Então, eu acho que isso é ser de verdade, né? É isso, brother. Isso é ser de verdade. Eu comentei na página dele, né? Do Mark? Irado. Eu comentei na página dele, né? Pela participação no campeonato. O que eu vejo dessa atitude dele, que por ele ser quem é, ele arrasta aí quanta gente que vai servir de exemplo, porque apesar dele vender o metaverso, ele foi para a linha real da vida. Real da vida, bicho. Bora lá, olho no olho, bate aí, valendo, né? Valendo! Aí não tem metaverso, né, Lindo? Ali Então, eu acho que a minha opinião sobre isso, que ele foi um cara que ele se testou. Sim. E ele foi muito humilde, independente Sim. do resultado, ele foi, Sim. participou da competição. E que isso também não sirva de pressão para ninguém, cara. Ele fez, Sim. foi à vontade, fez o que ele quis fazer naquele momento, competiu e tudo mais. Mas você tem que realmente vencer os seus monstros, os seus medos. Isso, você tem que desafiá-los, né? Você tem que tirar ele da gaveta, porque ele pode estar te incomodando e ser alguma coisa aqui. E ele... Todo mundo tem um bicho que arranha dentro, né? Todo mundo ouve ruído o tempo todo. Não faz isso. Não faz isso. É o medo da aprovação. O cara acha que tudo que ele fizer, ele vai precisar de aplausos e o que vão pensar de mim. Você sabia que isso é o que mais me assusta depois que eu comecei a fazer o podcast? Depois que eu comecei a fazer comunicação, esse é o ponto que mais me assustou. De verdade, estou abrindo o coração. Porque eu recebo muita perguntinha do tipo: porra, você não estava com medo? Pô, não sei o quê. Pô, será que dá tempo de eu começar a treinar jiu-jitsu? Por que você acha? Eu adoro receber para eu responder da melhor forma possível. Eu não sou levinho, eu sempre dou um recado como ele tem que ser dado, mas me assusta que as pessoas deem tanto valor para esses ruídos, entendeu, cara? Você tem muito hater, cara? Eu tenho pouco. É porque provoca hater, né? Porque assim, sempre que você coloca uma posição que não é convencional ou que as pessoas... Tem hora que você começa a tomar umas pedras que você fala assim, cara... Tomo, mas também cago para eles. Então por isso que eu perguntei, porque assim, eu cheguei no momento, né, conforme a página vai crescendo e tal e tudo mais, você vê que você começa a tomar umas pedradas e você fala assim, putz, e ele tá me dando as pedradas sem sequer... Nem te conhece. Nem me conhece. O que tá falando aqui não faz o menor sentido. Então eu tomei uma decisão. Tem hora que eu nem discuto, cara, eu vou lá, bloqueio e deleto. Isso, perfeito. Bloqueio e deleto, porque assim, cara, isso é uma discussão positiva e tudo mais. Isso. Mas eu também, eu li um livro de Napoleão Hill, As Leis do Triunfo. Sim. Muito bom. Pensei que era mais esperto que o diabo. Esses mais espertos que o diabo, Pense em Riqueza, são pílulas do grande manual dele, que é As Leis do Triunfo. Indico para todo mundo, é um livro que, se você é focado em grana e quer ganhar uma grana, eu vejo os principais aí comunicadores do mercado aí que fala de riqueza, usando a teoria de Napoleão Hill. É muito bom, é uma dica de leitura. Mas ele diz ali que tem alguns medos, e um dos maiores medos do ser humano é o medo da crítica. Falta de validação, né? Tô fora do grupo. O que vão falar e tudo mais. Se eu falar isso, vão me dar pedrada. Então, cara, é uma coisa que você tem que superar. Pô, professor, obrigado por ter vindo. O nosso tempo acabou. A gente acabou tendo os contratempos para começar. Não tem problema nenhum. Mas eu vou voltar em São Paulo várias vezes. Tenha certeza que eu vou te convidar de novo, porque tem mais assunto pra gente trocar aqui. Um grande prazer.
E, poxa, se você aceitar, vai ser uma honra te receber de novo aqui. Toda minha. Vou cercar o Moacir quando ele estiver por São Paulo. De repente a gente faz uma dobradinha, vocês dois. Pô, o Moacir é um cara bom de ideia também. Não, 2 caras do judô. Fantástico. Será E, um pô, prazer. obrigado. Pessoal, esse aqui é o livro, esse aqui é o filme A Grande Vitória, que conta a vida do professor Moacir. Max. Desculpa, Não, tem perdão. problema, Moacir. Esse aqui é o livro Aprendiz de Samurai. A gente vai botar o link na descrição do vídeo para quem quiser. Tem na Amazon, tem em inglês também para galera que... Inglês, japonês e português, né? É, tem 3 línguas. E tá na Kodokan do Japão o livro, traduzido em japonês, então tá na biblioteca da Kodokan, que é o Vaticano do Judô no mundo. O livro tá lá. Esse é um presente que eu esse trouxe aqui é um pra você. presente que eu recebi. Isso. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É, Porra, aí, ó. eu sempre chamo de exército, então... Exército do Brasília em Jiu-Jitsu. é, Então é isso, professor. Porra, obrigado, Guerreiro, tá? obrigado pela Obrigado oportunidade demais. de coração. Pessoal, Parabéns, aprendi muito com você também. Pô. E eu tô aprendendo sempre com vocês, Pô. convidados. Pessoal, Max Trombini no ConnectCast. Os...